Boa noite. Boa noite. Dificuldades encontradas pelos estudantes no trajeto de casa à faculdade. Ser alguém na vida, o que está ligado a essa concepção? Pastel, quais os malefícios desse salgado tão popular entre os brasileiros? Acesso à academia da UEPB, o que é preciso para poder frequentar este local? Brechó, você sabe como conseguir uma renda extra com aquela roupa que você não usa mais? Spotted, você sabe o que é? Como os jovens usam esse perfil do Instagram para interagir e conhecer novas pessoas. Veja tudo isso e agora no programa No Ar TV. As universidades brasileiras são frequentadas por estudantes de várias localidades do Brasil. Muitos destes precisam se locomover todos os dias para chegarem às suas instituições, pegando um trajeto muitas vezes longo e enfadonho, de ida e volta para suas casas. Abordaremos melhor esse assunto na reportagem de Vitor Vasconcelos e Rose Albuquerque. Desde os primórdios de sua existência, as universidades brasileiras recebem uma grande quantidade de estudantes do interior, que se locomovem em um trajeto longo, de ida e volta, todos os dias, de ônibus, para o seu local de estudo. Na cidade de Remígio, interior do Brejo Paraibano, não é diferente. Muitos alunos acordam cerca de 4h30 da manhã para garantirem o seu lugar na fila para o ônibus e, assim, fazer uma viagem de mais ou menos 1 hora, percorrendo 37 quilômetros para o seu destino, as universidades em Campina Grande. Bem, minha rotina é sempre acordar às 4h30 da manhã, né? Geralmente eu tomo um café cedo, antes eu tomo um banho, um café cedo, e às 5h20 subo para o ponto para garantir vim para a fila. Meu dia começa às 4 da manhã, tomo um café, desço para a garagem, por volta das 5 horas dou uma revisada no ônibus e se tiver tudo ok me dirijo aqui para o ponto, umas 5h25, 5h30 a gente se direciona a Campina. O trajeto do percurso é em média 1 hora se não houver trânsito e 1h10, 1h15 se pegar algum tipo de trânsito. O trajeto em si é curto, não é muito cansativo. O cansativo é acordar todo dia de 4 horas da manhã, de segunda a sexta. É bastante cansativo sim, porque muitas vezes a gente chega tarde, principalmente eu, que às vezes fico à tarde lá no instituto. E basicamente é isso, às vezes eu perco ônibus aqui, mas em geral eu pego o ônibus que sai aqui às 5 e pouco e chego lá sem nenhum problema, a cerca de 6h50. Em Campina Grande, os universitários que residem lá também utilizam do transporte coletivo para irem às universidades. Mas por esse trajeto ser bem menor, como será? Veja agora com Vitor Vasconcelos. Então, Rose, aqui em Campina, a galera também passa por vários perrengues para chegar na universidade. E é isso que a gente vai conferir agora. Bora lá? Pronto. Nayara, qual é a maior dificuldade que você encontra indo para a universidade? Eu acho que o principal é a falta de segurança. A gente entra com medo e sai com medo dentro dos ônibus. Eu, como mulher, além de ser vítima de algum suposto assalto, existe infelizmente ainda os assédios dentro do ônibus, que eu acho que ainda é pior. Então, Otávia, o que mais te desgasta nessa rotina de estar pegando ônibus para a universidade todos os dias? O tempo de espera é insuportável, as pessoas mal-humoradas, pessoas chatas nos ônibus, e essa coisa tem que ficar em pé. Pelo valor, deveria pelo menos ficar sentado. Se tu pudesse definir em uma palavra o transporte público de Campina Grande, como você definiria? Desprezível. E quais as melhorias que você acha que são necessárias para o transporte em Campina? Tirar essa integração temporal que é desnecessário.
Mirla, qual é a maior dificuldade que tu encontra no teu trajeto diário para a universidade? Demora dos ônibus, todos super lotados em horários de pico, com uma demanda de pessoas muito grande, então são sempre muito lotados, a gente não tem onde sentar, a gente não tem espaço nem para transitar direito. Esse tá tranquilo hoje, mas é uma exceção, a gente sabe que na maior parte dos casos não é assim. Talvez se conseguisse aumentar a quantidade de ônibus que é disponibilizado para esses trajetos, por exemplo, poderia ser uma solução que resolvesse um pouquinho, né, essa situação. Então assim eu encerro a nossa matéria mostrando o trajeto dos estudantes para a universidade e todas as dificuldades que eles enfrentam no transporte coletivo todos os dias. Vamos falar agora sobre um assunto que preocupa muitos jovens, o futuro. Terminar a faculdade aos 22 anos, imediatamente conseguir um emprego, casar e ter uma vida financeira estável antes dos 30, e com isso ser alguém na vida. Será que é apenas dessa maneira que consegue a felicidade? De que modos essa pressão pode afetar a vida das pessoas? Vamos discutir um pouco sobre isso na reportagem de Dandara Araújo. A pressão para a escolha de uma carreira para ser alguém na vida logo após o término do ensino médio faz com que muitos jovens ingressem à universidade sem consciência plena do caminho que estão tomando. Decisão que, uma vez precipitada, pode ocasionar em insatisfações pessoais e profissionais, posteriormente resultando em transtornos como ansiedade e depressão. Hoje vamos conversar com a psicóloga Josiplessis Marques para que ela nos explique um pouco sobre esse quadro, o que acarreta e quais as medidas devem ser tomadas de prevenção e tratamento. Josiplessis, o que você, como psicóloga, acha que desencadeia essa pressão demasiada nos estudantes de ensino médio, de universidade, enfim? A mudança que nós temos hoje de uma crise econômica, né, e o aumento da competitividade. Hoje nós temos visto assim uma avalanche muito grande, um leque de cursos que abriram, e nós temos visto assim que muitas pessoas hoje já entram no ensino médio ou antes no ensino fundamental focados, né, nessa competitividade. Então, se o adolescente ele já tem uma predisposição a ser ansioso, sofrer por antecipação, querer ter tudo sob controle e se autoexigir muito, o ambiente hoje concorre para que ele sofra mais. Primeiro, eu queria saber o que foi que acarretou a tua crise de ansiedade. O ano passado eu estava no meu último ano do ensino médio. E aí eu comecei, bem no começo do ano já, eu estava muito focada, pensando, ai meu Deus, preciso estudar muito, porque eu tenho que entrar na faculdade, próximo ano eu não posso estar de bobeira. E aí eu comecei a estudar muito. Eu, cortava muito o lazer da minha vida. Daí, depois, acho que uns 3 meses depois, eu comecei a sentir os sintomas. No começo, não. Eu ficava, muito focada. Ah, não, tá tudo bem, eu tô estudando, no próximo ano vai estar tudo certo. Mas 3 meses depois, comecei a sentir muito sintoma de ansiedade. E nas aulas eu passava mal, chorava, ficava sem ar. De noite, pra dormir também, eu tive muita insônia. Dificuldade, né? E aí eu acho que, a pressão partiu mais de mim e da própria escola. E no meu colégio também sempre tinha um cara lá que ele meio que fazia só essas coisas de organizar o Enem, ajudar os alunos, fazer palestra. E aí todo dia ele entrava na sala e falava não, vocês têm que estudar para o Enem, tem que ter a nota muito alta. E, inclusive ele fazia uns atendimentos individual, sabe, com os alunos. E aí ele chamava a gente na sala e perguntava o que a gente queria. Aí já pressionava a gente para tirar uma nota muito alta, porque eu disse que eu queria entrar em jornalismo no começo. E aí ele pegou e disse, estude muito, mais de 10 horas por dia, dentro de casa. E o meu colégio já era integral. E ele queria que eu estudasse 10 horas. Ele queria que você não vivesse. Pra eu tirar 800 no Enem e entrar em jornalismo. Aí eu já fiquei tá meio errado saindo. Quais medidas os pais devem tomar para observar e prevenir? Observem mudança de comportamento. Uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, se ele se isola, que não é o natural dele,
Ele se isola, alteração no apetite, no sono, irritabilidade, falas do tipo, eu quero sumir, eu queria dormir, não acordar. Não, são alertas. E ele começa a dar sinais, procurar, por exemplo, conhecer as redes sociais deles, os amigos reais também, se ele mudou o meio social. Se ele está procurando, por exemplo, alguns grupos, blogs, grupos de redes sociais relacionados a conhecer sobre depressão, sobre ansiedade, porque ele está vivendo algum sofrimento. Conversar muito com a escola tem que ser parceira, porque ele pode estar sofrendo um bullying também. Veja no próximo bloco. Você sabe quais são os malefícios do pastel? O salgado consumido por tantos brasileiros. Gosta de frequentar a academia, mas não tem tempo por conta dos estudos? Veja como unir as duas coisas. Um lanchinho rápido, um almoço prático, a refeição perfeita para aquele dia preguiçoso, o pastel se tornou um dos lanches mais amados dos brasileiros. Mas quando se trata de pastel, o ditado popular, tudo demais é veneno. É verdadeiro? A reportagem de William Araújo dará a resposta. Crocante, quentinho e saboroso. Deu água na boca, né? E ele está em tudo quanto é lugar. Desde as barraquinhas de rua até as lanchonetes. Podemos encontrá-lo em dois tipos, frito e de forno. Na verdade, é você quem escolhe. A gente faz o pastel na hora, você monta o sabor que você quer, escolhe e a gente monta na hora. E o preparo é a peça fundamental para o sabor. Qual é o pastel mais pedido aqui? É de carne com cheddar e frango catupiry. A média do preço do pastel? É na faixa de R$4. Você escolhe o sabor, aí dependendo de mais sabores, eu acresce mais R$1. Quantos por dia vocês produzem e vendem? Na faixa de 60 pastéis por dia. Então me conta quais são os cuidados que vocês devem tomar para o máximo de higiene do produto ao qual vocês vendem, visto que a barraca de vocês é ao ar livre. Bom, embalagem antes de trazer, embalagem pós-preparo, cuidado com o óleo, cuidado com as grades, basicamente isso. Então, não existe uma quantidade que eu possa dizer assim, você pode comer tantos pastéis por mês. Não existe. Você tem que evitar ao máximo. Se você conseguir passar o mês inteiro sem comer nenhum pastel, isso vai ser muito bom para a sua saúde. Uma das hipóteses é de que o pastel se originou na década de 1940. Durante a Segunda Guerra Mundial, imigrantes japoneses que viviam no estado de São Paulo difundiram o prato, abrindo pastelarias no Brasil. Com o objetivo de se passarem por chineses, eles se livrariam da discriminação e da perseguição que existia em razão da guerra. A receita rapidamente se espalhou pelo país. E ele fica ainda mais saboroso caso esteja acompanhado com molhos, refrigerantes ou sucos. O refrigerante a gente sabe que ele é super maléfico, né? Ele pode ser um alimento que vem acarretar um futuro câncer, se ingerido em grandes quantidades, frequentemente. E os molhos também, porque nos molhos eles utilizam muita substância química. Então, se o pastel ele já é maléfico, porque ele já é fritura, ele já é massa demais, então ainda vai ter um acréscimo de algo que vai prejudicar ainda mais a sua saúde. Por que você prefere um lanche do que uma comida assim mais saudável? Bom, pela falta de tempo, a correria, a costume, porque ele sabe que às vezes está mais barato que uma refeição maior, pela praticidade, não é verdade? Porque assim, um lanche você pode comer rapidamente e assumir para sua aula. Quem não gosta de uma fritura, de uma massa, né? Então assim, às vezes a gente acaba comendo por conta do hábito também, só que é muito gostoso. Do dia a dia que as pessoas trabalham, geralmente o dia todo, algumas delas trabalham, estudam, então tudo isso faz com que elas acabem trocando uma refeição saudável por uma refeição mais prática, que seria os lanches. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, Van. Você gosta de ir à academia? Atividade física é muito importante, Rafaela. Sempre dá para conciliar. Tentar unir as tarefas diárias com o estudo e trabalho. A rotina saudável e os exercícios nem sempre é fácil. Imagina poder dar uma passada na academia enquanto aquela aula da tarde não começa.
Mas o que é preciso para ter acesso a esse local? Vejamos na reportagem de Estevão Barbosa. Horas sentado estudando ou em transporte público, longas noites sem dormir e dieta baseada em fast food. A rotina dos estudantes não favorece a prática de exercícios físicos, mas é preciso se cuidar. Estamos aqui para conversar com o Maxwell sobre quais são as dificuldades que o Departamento de Educação Física vê em estudantes que não têm uma vida tão saudável assim. Vocês têm programas de estudos sobre estudantes e as rotinas e como eles se mantêm saudáveis? A gente tem algumas disciplinas que promovem estudos nessa questão do universitário e seus hábitos saudáveis ou não, como também assim como a graduação afeta esses hábitos. E através desses estudos, que são das disciplinas, a gente tem algumas extensões que incentivam os alunos a praticarem uma atividade física, a terem hábitos saudáveis, como por exemplo a COEL, que é a Coordenação do Esporte e Lazer, que ela oferta algumas modalidades para os alunos da universidade em geral, como a musculação, como dança, defesa pessoal. E aqui no departamento a gente tem alguns outros projetos de extensões que também são oferecidos aos acadêmicos da UEPB. E alunos da UEPB podem usar a própria academia da instituição para se manterem em forma. As inscrições nas modalidades de natação adulto, funcional, musculação, também temos a parte de danças, de ginásticas, elas ocorrem em períodos. A cada período existe as novas inscrições e aí elas vão a partir de documentos básicos para as modalidades em si, que são as partes de RDM, de fotos, de documentos de RG. No próximo bloco, um assunto que todo mundo gosta: moda e beleza e paquera. E a maneira que os jovens utilizam hoje para conhecer novas pessoas. É daqui a pouco. Vamos falar agora sobre as tendências atuais, com quem mais entende sobre o assunto. Esse é o quadro Moda, Beleza e Paquera. Nossos repórteres Arnaldo Neto e Bianca Silva já começam a semana trazendo muito assunto pra gente. Como é que vocês estão, Arnaldo e Bianca? Boa noite a todos. Olá, Van. Olá, Rafaela. E hoje o nosso quadro vai tratar especificamente do mundo universitário. Vocês sabiam que dá para ganhar um bom dinheiro desapegando daquelas roupas que foram esquecidas no fundo do armário? E nós também conversamos com a equipe que atua por trás das câmeras, unindo casais e facilitando a paquera, tudo virtualmente. Esse é o Spot da UEPB. Estudante universitário e tempo livre são duas sentenças que não costumam se encontrar na mesma frase. Ainda assim, é comum dar de cara com alunos que se desdobram entre estudos e trabalho, a fim de complementar sua renda. É para suprir a necessidade de dinheiro, alinhado ao pouco tempo disponível, que os brechós passaram a tomar conta das universidades. É o que você vê agora na reportagem. É cada vez maior o número de universitários no Brasil. Segundo o MEC, em pesquisa realizada no ano de 2018, o Brasil tem um total de 8,4 milhões de estudantes de graduação matriculados em instituições de ensino superior, 24,6% deles em instituições públicas. Um total de 3,4 milhões de estudantes ingressou em cursos de graduação em 2018. Com tanta gente, é fácil prever que as universidades adequam diversos nichos sociais e que a realidade dos estudantes que precisam equilibrar trabalho com universidade é mais comum do que se imagina. Com tantas obrigações e pouco tempo disponível, os jovens passaram a investir em maneiras informais e que fogem aos padrões do mercado. É a ascensão da venda de doces, como brigadeiros e bolos de pote caseiros, e a abertura de brechós, cada vez mais populares nos ambientes universitários. Bom, a ideia de abrir o brechó foi há pouco tempo. Acredito que foi no mês de setembro desse ano. E veio de uma colega minha, que é uma estudante de psicologia da UFCG. E eu estava precisando de dinheiro, então eu tinha muita roupa, eu ganhei muita roupa das minhas irmãs. E eu decidi abrir o brechó para ter um lucro a mais. Um brechó é uma loja de artigos usados, principalmente roupas, calçados e bijuterias, que se baseiam em vender barato. Com a popularização, surgiram também os brechós de luxo, que investem em artigos usados de maior valor aquisitivo. Quais são as suas dicas para quem está pretendendo abrir um brechó? Bom, eu uso um grupo de WhatsApp que tem modelos, fotógrafas e também meninas que vendem roupas em brechó. E assim a gente vai se ajudando.
cada um vai divulgando as coisas de cada um e assim vai conseguindo mais público. E para quem deseja ingressar no ramo, é necessário uma grande quantidade de artigos disponíveis e contatos. E a reportagem especial da semana coloca em evidência um grupo que muitas vezes não é lembrado. Ou é, Bianca? Estamos falando do Spotted, Arnaldo. Quem são, o que fazem e de onde surgiu a ideia de criar um dos perfis mais populares das universidades brasileiras, sobretudo a UEPB? É o que nós vamos descobrir agora. Quando o assunto é paquera, os jovens são quem mais dominam a área. Usam Tinder, Hornet e até mesmo o Instagram para conhecer pessoas novas e, claro, na paquera. E há quem diga que a universidade é somente um local de estudo. Os jovens passam uma boa parte do seu dia dentro dela e às vezes podem esbarrar com alguém e jurar que encontrou o seu amor à primeira vista. O Spotted da UEPB é uma página que tem como foco principal fazer a união de pessoas, sejam casais, sejam amigos, para fazer algum vínculo. E é através desses acontecimentos que surgiu o Spotted, uma página no Instagram onde os alunos podem conhecer pessoas através de fotos ou mesmo da localização de onde avistou a pessoa desejada pela última vez. O que se pode observar é que vocês trabalham muito com a imagem das pessoas e nomes e localizações e tal. E eu queria saber se vocês já houveram algum caso em que vocês sofreram algum processo ou que deu algum problema maior. Um processo em si a gente ainda não recebeu, espero que não receba, mas a gente já sofreu sérias ameaças. Contudo, a gente tem ciência de todos os direitos de imagem. Se uma pessoa ela não gosta da imagem, ela tem o direito de ter sua imagem removida da página. E a gente sofre muito com ameaças. E o anonimato vem justamente dessa ideia. Como é exposição de imagens, a gente prefere não trabalhar com a nossa própria imagem. A gente quer focar no conteúdo e não na pessoa que está administrando diretamente. E vocês já foram responsáveis por unir um casal que esteja junto até hoje, ou que tenha passado pelo menos anos juntos, ou um bom tempo juntos? Sim. Inclusive, na página, para quem quiser ir conferir, a gente tem um destaque com o casal Spotted. E esse casal, ele está junto desde o ano de 2017. Rapaz tirou uma foto da moça, postou, e aí eles se conheceram, começaram a namorar e estão juntos até hoje. O quadro Moda, Beleza e Paquera da semana encerra por aqui. É com vocês, Van e Rafaela. Muito obrigado, Arnaldo e Bianca. A maioria das reportagens que vocês assistiram foram produzidas apenas com o uso do celular. Nossa equipe comentou como foi a experiência de produzir as reportagens dessa forma. Então, gente, a minha experiência em relação a produzir um telejornal, né, no caso, produzir a matéria, fazer a matéria através do celular, foi uma experiência super diferente, né? A gente sabe que o celular ele tem várias ferramentas para a gente utilizar, é um item que é super versátil, digamos assim, né? Que usa para fazer várias coisas, mas que também tem suas dificuldades, viu? Inclusive, acho que vocês estão até notando que a tela está tremendo um pouquinho. Essa é uma das dificuldades que eu enfrentei, mas eu acredito que com a experiência e também saber manusear, né, essa ferramenta, a produção dá certo. Então, sobre gravar com o celular o programa, foi bem interessante porque, apesar das dificuldades que a gente teve em questão de vários outros equipamentos que também estavam em falta, mas foi bem interessante e é bem, como é que eu posso dizer, a gente tem uma liberdade maior para produzir, até porque você está com o celular na sua mão, é bem mais rápido para você gravar, para você enviar para outra pessoa, para você compartilhar, e é super interessante. Eu gostei bastante, vale muito a pena, e eu acho bem super interessante também a gente incentivar as pessoas a gravarem com o seu celular, porque tem pessoas que acham que só com câmera profissional que dá para fazer um bom trabalho, e a gente é a prova viva de que não, que com o celular dá para você fazer um trabalho bem interessante também. Como produtora do JCTV, eu não tive um contato direto com a gravação das reportagens por telefone, mas eu acredito que seja isso aqui, essa facilidade de eu estar em qualquer lugar e poder pegar a minha câmera do meu telefone e gravar um conteúdo. É uma forma mais prática de fazer jornalismo. É importante essa atualização, essa mudança no jornalismo,
já que boa parte dos meios de comunicação utilizam o telefone para auxiliar a gravação das reportagens algumas vezes. E até trago uma experiência que o professor Léo levou para a sala, do Pedro Canísio, que gravou a Copa do Mundo com o telefone. E ele nos mostrou que pode ser complicado em alguns aspectos, você pode sentir aquela diferença na questão dos equipamentos, mas que também pode ser super útil. A tecnologia móvel, vamos dizer assim, que ela está a favor da prática do jornalismo, do telejornalismo propriamente dito. Por quê? Porque o jornalista hoje ele tem uma peça fundamental, uma ferramenta fundamental para a prática da produção desses conteúdos. O que se vê muito hoje é que acontece um fato aqui e muitas pessoas já encaminham fotos, vídeos para uma determinada redação, o que também já adianta o serviço. E um ponto negativo que eu vejo aí em relação a essa característica, a utilização desse jornalismo praticado através do celular, eu vejo que nem todos os celulares eles estão aptos a uma boa qualidade quanto a recursos de imagem e de gravação. E esse fator ele contribui como um ponto negativo aí quanto à qualidade do meu conteúdo, quanto em termos de vídeo. Meu maior problema com gravar com o celular, na verdade, é o som, não é questão de imagem. Eu achei que a gente conseguiu fazer bem a matéria sobre o ônibus, que foi com o Vitor, era eu quem estava de câmera. Gravei com o meu celular o vídeo e no celular de Vitor ele gravou todas as vozes. E eu estava muito preocupado porque era, obviamente, dentro da integração, muita gente falando e, obviamente, os ônibus passando. Depois, dentro do ônibus, também a preocupação do barulho do ônibus interferir. E a gente não tinha como saber na hora o que estava acontecendo com esse som. E só depois eu vi que tinha tudo dado certo. E eu acredito que foi porque a gente conseguiu gravar separado. Então, se você consegue gravar separado o áudio e a imagem, vai ficar melhor do que se você conseguir gravar tudo de um aparelho só. Eu acho que essa seria a limitação de gravar com o celular. Mais importante do que a qualidade da imagem, na verdade, é a matéria. A única coisa que importa é a matéria. Então, se você consegue fazer a sua matéria, se você tem uma boa pauta, se você tem uma ideia legal para fazer diferente, já que você está gravando com o celular, você tem mais mobilidade, então eu acredito que você precisa pensar fora da caixa e trabalhar essa pauta, em vez de se preocupar com a qualidade das coisas, porque é possível até dar uma organizada depois, o som nem tanto, mas a questão do vídeo não incomoda tanto, desde que você tenha clareza na sua matéria e na sua pauta. O No Ar TV fica por aqui. Até amanhã e uma boa noite. Tenham todos uma boa noite e até o próximo programa.